Aprender um idioma em 3 dias. É possível mesmo com uma música? Eu fiz esse teste comigo mesma, estudando italiano, que é um idioma que eu tô querendo aprender agora. E eu queria sentir na pele se esse experimento funcionaria ou não. Só que você pode aplicar essas técnicas com o inglês ou com qualquer outro idioma. Eu sou Clarice Roberto, eu sou especialista em neurociência no aprendizado de idiomas. E eu poderia vir aqui como profissional para te encher de técnicas, né? Vir como professora, para te ensinar algumas técnicas para você aprender idiomas com música, aprender inglês com música. Só que acontece que eu fui iniciante em inglês há muitos anos atrás. Faz tempo. E hoje já sou fluente. Então eu falei, bom, vou aprender um idioma que eu não conheço tanto, como o italiano, para ver se eu consigo aprender italiano em 3 dias. Eu utilizei algumas técnicas e eu vou compartilhar com você aqui essas técnicas para você também aprender inglês de forma muito mais eficiente, utilizando músicas que você gosta. A pergunta que não quer calar é: mas será que aprender inglês, aprender idiomas com música é realmente possível? Evidências da neurociência mostram que aprender uma lista de palavras por meio de uma música muda o processo de entrada verbal no nosso cérebro. E isso provavelmente é devido à capacidade do ritmo das músicas de aumentar a eficiência do disparo neural, dos padrões de disparo neural no nosso cérebro. Sim, os nossos neurônios, eles ficam mais eficientes, eles trabalham mais quando nós estamos embalados por uma melodia. Uma coisa muito legal da música é que a repetição, né, quando a gente fica repetindo, né, não é bem a respeito de música, mas é a respeito da repetição. Quando você repete aquelas músicas ali na sua cabeça, pro seu cérebro você passa a fazer parte da história daquela música. Você não tá ali simplesmente como um mero ouvinte. Ele começa a te ver naquele contexto. Se for uma história de amor, você vai ser tipo um personagem daquela história de amor pro seu cérebro. Se for uma história familiar, uma questão familiar, o seu cérebro vai te colocar naquele cenário como parte daquela família. E as pesquisas também mostram que a cada vez que a gente ouve a mesma música, né, esse fato de repetir a música, a cada momento a gente vai prestar atenção, a gente vai focar em aspectos diferentes da música. Então a gente acaba aprendendo. Cada vez que você ouve a mesma música, você aprende coisas novas com ela. E à medida que você vai ouvindo a música, vai ouvindo o inglês ali presente, você não fica pensando a música, o ritmo, a emoção da música, te distraem de você ficar focando no significado de cada palavra. Em vez disso, você foca nos sons, na pronúncia, no contexto da história, o que é muito mais significativo para o seu cérebro para você aprender um idioma. É verdade. E outra coisa legal da música é que quando você para de estudar e você vai andar, você vai fazer as coisas da vida, a música fica repetindo ali na sua cabeça. Então você fica revendo aquilo que você estudou. Você fica revisando o resto do dia, o resto da semana. Diferente de uma aula de inglês que você assiste e depois, durante a semana, você não fica pensando, o seu cérebro não fica automaticamente repassando, relembrando tudo que você viu na aula, as regras gramaticais que você estudou, a lista de vocabulário que você aprendeu. Então a música, ela te força a ficar relembrando na sua cabeça, repassando aquilo que você estudou. Isso também é muito positivo. Mas como foi a minha experiência ao querer aprender um idioma, querer aprender, no meu caso, italiano, em 3 dias utilizando uma música? Eu vou falar pra você das técnicas que eu utilizei e eu vou te dizer o que eu achei que deu certo, o que eu não achei, o que foi mais eficiente, o que não foi, e você pode também descartar e tentar, de repente, alguma coisa diferente. No primeiro dia, eu parei pra escolher a música, né? Eu quis escolher uma música que tivesse bastante verbos. Eu achei essa música que tinha muitos verbos e pra mim, eu acho importante aprender, assim, verbos, porque toda frase tem verbo. Então eu peguei essa música em italiano, no meu caso se chama Coraline, e aí a primeira coisa que eu fiz foi ouvir a música. Eu ouvi andando mesmo pela casa, eu tava até dando uma arrumação na minha casa, e aí fui ouvindo pra ver ali se eu gostava do ritmo, se eu curtia, né, a letra mesmo sem entender muito. Eu fui vendo, né, se eu tava curtindo e procurei entender o máximo possível. E eu consegui ouvir uns verbos soltos, de fato. Depois de ter ouvido a música uma vez só, eu passei o videoclipe para me familiarizar com a história, para eu ver as imagens, para ficar mais claro para mim o significado da letra da música. E eu acabei também entendendo mais coisas. Ainda nesse primeiro dia, o que eu fiz? Eu instalei no meu computador um dicionário de italiano automático, que eu acho que tem em todos os computadores, você pode fazer isso, instalar no próprio computador. Eu não fiquei traduzindo todas as palavras, só naquelas frases assim que eu já conseguia entender alguma coisa. Aí eu vi aquela palavra ali que estava me atrapalhando, e aí eu ia lá, dava um cliquezinho e já via o significado daquela palavra. A minha intenção era
para estudar apenas por uns 15 minutos por dia. Eu queria fazer uma coisa realmente bastante eficiente. Então, depois que deu os meus 15 minutos, a última coisa que eu fiz foi ler a letra em voz alta. No segundo dia, eu fui estudar a tradução. Foi o dia que eu tirei, no segundo dia, eu fui estudar a tradução, a letra da música. Peguei uma tradução pronta mesmo, num site que tinha tradução. E aí vem a música no idioma original e vem com a tradução logo do lado. Então isso é muito legal porque eu fui comparando a tradução. Aí eu anotei no meu caderno apenas as palavras que eu achava relevante. E junto com as palavras, eu já fiz frases. Eu anotava a palavra e eu mesma já criava uma frase e às vezes anotava a frase da própria música, mas já tentava decorar as frases. No vídeo da semana passada, que está bem aqui, eu falei sobre aprender vocabulário de forma mais eficiente. Falei sobre a importância de você anotar as palavras, as frases. Falei da quantidade, será que você anota, estuda tudo? Então eu falei sobre tudo isso nesse vídeo, depois dá uma olhadinha lá. A minha música era muito longa, ela tinha quase 5 minutos, ela tinha 4 minutos e 51 segundos. Então eu não consegui em 15 minutos estudar a música toda, né? Não tem como uma música de 5 minutos, em 15 minutos eu conseguir traduzir, estudar, explorar ela toda. Então eu tinha colocado esse limite, 15 minutos, parei nos 15 minutos. No dia 3, eu comecei ouvindo a música, cantando em voz alta, e aí eu já fui me sentindo, eu já estava super apaixonada pela música, já estava pronunciando tudo muito bem. Aliás, eu já tinha lido umas 200 vezes, né? No primeiro e no segundo dias. E qual a técnica que eu utilizei no dia 3? A técnica da fala. Foi o momento de eu falar. Então, além de eu ler em voz alta, de eu cantar em voz alta, eu comecei a fazer frases de cabeça, tentando lembrar de tudo que eu tinha estudado no dia anterior. Tentei ainda fazer novas frases, e aí nessas novas frases, as palavras também que eu não conhecia, continuei pesquisando, me imaginei em umas situações falando aquelas frases, alguns textinhos que eu criei assim de cabeça, consegui falar alguns textinhos de cabeça. Então qual foi a minha conclusão dessa experiência? Se a música for longa como a minha, né, de quase 5 minutos, fica difícil você estudá-la toda e aprender inglês, aprender um outro idioma em apenas 3 dias. Mas dá pra você já desenrolar umas frasezinhas, sim. Se a música for muito longa também, o que é legal você fazer? Você dividir por partes. Não tenta estudar ela toda de uma vez. Vai estudando uma parte, depois estuda outra, começa de repente pelo refrão e ir consolidando a cada 3 dias. Você estuda, você se dedica para um pedaço da música durante 3 dias, depois você muda para outro pedaço da música por mais 3 dias e assim vai. Agora, é muito importante que no terceiro dia você sempre pare para dar uma prática na conversação, na sua fala. Eu já tinha estudado um pouco de italiano no início do ano, mas assim, nada demais. Eu tentei começar e parei por falta de tempo e tal. Então eu cheguei a estudar um pouco de pronúncia. E agora, estudando com música, eu percebi que foi muito mais fácil para mim decorar, memorizar os sons, os padrões sonoros da língua. Então, as melhores técnicas para você aprender um idioma, que eu senti realmente um efeito muito bom, foi impressionante como eu consegui já aprender muito de italiano em apenas 3 dias. As técnicas são: você começa no primeiro dia só ouvindo a música, dá uma lida na letra, assiste o videoclipe para você entender a história. No segundo dia é trabalhar a tradução, fazer frases, investigar a conjugação verbal, procurar variações daquela palavra que você aprendeu com a música, mergulhar mais fundo mesmo no significado das palavras ali, na gramática, as estruturas da língua. E o terceiro dia vai ser dedicado à conversação, à fala. Você vai praticar falar bastante, ler a música em voz alta, cantar a música em voz alta e também criar frases de cabeça em voz alta. Não é só falando com as vozes da sua cabeça, não. Verbalize, isso é muito importante. E depois, nos outros momentos da sua vida, na academia, andando com o cachorro, passeando, cozinhando, lavando, passando, trabalhando, ouça música, você vai ver que você vai entender cada vez mais, você vai memorizar aquelas palavras cada vez mais e até as estruturas gramaticais vão ficar mais claras para você. Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Deixa agora então, se inscreva no canal para você aprender inglês com técnicas neurocientíficas, aprender mais rápido, de forma mais eficiente. E me fala ali nos comentários o que você achou dessas técnicas. Você já tentou aprender inglês com música? Vai tentar. Me fala aí o que você está decidido a fazer. E eu te vejo no próximo vídeo. See you in the next one.